Boa noite. Sejamos todos bem-vindos mais esse domingo. Vamos ler a nossa mensagem para iniciar o nosso estudo do livro Construção do Amor, de Emmanuel, no capítulo 7. O tema é cegos. A sombra nos olhos físicos pode ser angustiosa provação, mas a cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente na noite da rebeldia ou da ignorância. É por isso que encontramos no mundo cegos de todos os matizes. Cegos cristalizados na usura, que nada enxergam além do pobre tesouro amoedado em que mergulham as mãos ávidas. Cegos detidos no egoísmo destruidor, que nada veem senão os caprichos em que se movimentam. Cegos encarcerados no orgulho, supondo-se as únicas criaturas louváveis do universo. Cegos algemados à viciação, em que apagam a luz da própria consciência. Cegos agrilhoados à preguiça, que somente enxergam as suas conveniências individuais, invariavelmente dispostos a vampirizar os semelhantes, à custa de queixas e lamentações. Cegos atados à tristeza nociva, que menosprezam a graça do sol e as riquezas da vida, sustentando-se na imobilidade espiritual da revolta ou do desespero, olvidando que a vida é trabalho e renovação. Cegos confiados ao abismo da descrença, que nada observam senão os espinhos do sarcasmo e da negação, e que lhes vicejam no íntimo. Para todos esses cegos que cruzam diariamente nossos passos, elevemos ao alto as nossas preces de auxílio, rogando ao Senhor nos mantenha acordados para as próprias responsabilidades, com a suficiente visão para o desempenho dos nossos deveres, ainda que esse despertamento nos visite a cada hora pela bênção edificante da dificuldade ou da dor. Emmanuel. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento ao Deus, a Jesus, a Maria, e agradecer por mais essa noite de estudo. Somos gratos, Pai, por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos, em nome do Teu Filho Jesus, para estudarmos o Evangelho, para tentarmos nos melhorar moralmente, espiritualmente, e que nós possamos, Pai, aprender o melhor da lição de hoje e levar para o nosso dia a dia, com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho, sempre pensando na Tua seara de amor. Queremos continuar trabalhando assim, Pai. Graças te damos por tudo, e assim seja. Boa tarde, boa noite, boa tarde, noite, tarde ainda. Essa nossa reunião de final de ano, né? É nossa palestra natalina. Quando a gente pensa no Natal, pensa no aniversariante, né? Será que ele foi convidado? Mas ninguém vai convidar o aniversariante para a festa, né? O aniversariante, ele que faz a festa, que nos convida. Como essa data que nós se aproxima, né? Especificamente no dia 25, mas já estamos no clima natalino. Como diz o texto do Evangelho, felizes os convidados para a ceia do Senhor. E aqueles que acolhem o convite. Uma mensagem lida pela Lu. Ainda não temos olhos para ver ou ouvir esse convite. Mas é uma alegria, já nos deixa assim no coração, na alma, em saber que tem um ser grandioso, que é Jesus, que está conosco desde o início dos tempos, diz o texto bíblico.
E só o fato de pensar em alguém tão amoroso, que vem conduzindo a humanidade há milênios, já dá uma alegria lá no fundo da alma. Tem alguém que nos cuida, que se preocupa com o nosso sofrimento, com a nossa dor, e que sempre nos ofereceu, se nós recuarmos na história, aí, a sua presença amorosa está através de profetas, de sábios, de filósofos, sempre falando ao nosso coração, ao nosso entendimento, né, ao nosso pensamento, da mensagem que liberta, que conforta, que ampara. Eu não deixaria também de comentar. Eu admiro muito o padre Júlio Lancelotti. Eu já falei aqui, eu sou um admirador dele, pretendo ir um dia a São Paulo lá, botar as mãos onde ele coloca, ter essa alegria de estar junto ao lado dele, ouvindo as lições, o trabalho que ele faz deve ser uma experiência grandiosa. E eu vi ele num vídeo lá no YouTube, por conta da hierarquia que existe, eu achei que ele foi muito correto ali. Era menos prejuízo, não só para a religião, mas para a relação. E o que ele representa é calar-se. Né? Me fez lembrar o filme de Francisco de Assis. Não sei se vocês viram o filme de Francisco de Assis, quando ele foi visitar o Papa Inocêncio, me parece, na época. E ele chegou lá com o Papa Inocêncio, falando do trabalho que faria, todo empolgado, todo animado, de ir aos pobres. A gente vê no filme o susto do Papa Inocêncio. Poxa, como é que esse moço fala do Evangelho, vivencia dessa forma? Enquanto alguém sai para o movimento da fé, do Evangelho, verdadeiramente, no contato com as necessidades, alguém se posta num certo lugar, com um certo paramento, né, com o seu castiçal, representando essa instituição, mas sentado ali e ainda assustado com alguém que vivencia o Evangelho tal qual Francisco de Assis vivenciava na época. Então, foi, com certeza, lá a hierarquia lá de São Paulo, não sei se foi o cardeal, se foi o bispo, pediu para que ele aquietasse um pouquinho, acalmasse, né? E ele, sabiamente para mim, ele aqueceu, está mais tranquilo. Mas merece a nossa reflexão isso. Até hoje a gente percebe como é que as coisas se movimentam quando se fala de se vivenciar, se falar do Evangelho, que é luz. Ele defende os drogados lá, né? Falou da Palestina, né? O LGBT, acho que é mais, né? Queria mais, alguma coisa assim que eu não conheço bem essa expressão. Então ele defende os pequenos, os necessitados, aqueles que Jesus convivia com as prostitutas, exatamente os excluídos, as pessoas de má vida, as prostitutas. Então ele está exatamente como esteve Francisco de Assis, na empolgação de divulgação do Evangelho. E ainda nos dias atuais a gente ainda convive com essa realidade por conta da nossa ainda não termos ouvido essa mensagem e esse convite que o Cristo nos fez. A gente fala 2000 anos, isso já tem séculos e milênios. Pode colocar só com a vinda dele aqui na Terra, não? Mas vamos lá ao cego de Jericó, que é o nosso tema de hoje. E é interessante quando a gente fala do Evangelho, começa a estudar, né? Daqueles que gostam de estar pesquisando os detalhes, que é o meu caso, né? Eu tenho uma coisa, eu vou atrás, vou pesquisando, vou buscando, e a gente percebe que o Evangelho é uma fonte assim inesgotável de reflexão. Mas assim, inesgotável mesmo, não é por acaso que a gente vê nos textos que a minha palavra é palavra de vida eterna, diz lá no Evangelho, principalmente no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Porque não tem limites o que está escrito, que foi escrito há mais de 2000 anos. Não foi só uma história de pessoas que a gente não conhecia, né, contando aqueles detalhes, aquelas circunstâncias, como se fosse algo muito distante de nós. Ledo engano nosso. Aquelas histórias, quando a gente retira lá o espírito da letra,
tudo a ver com a nossa realidade, com a nossa vida. Aqueles textos escritos, né, eles ganham vida. Na nossa vida, ganham vida. E se nós não dispormos a vivenciar aquilo que nos orienta, isso vai repercutindo, se multiplicando. E esse que é o papel do Evangelho, é ganhar vida nas nossas vidas. E a gente vai começar a identificar, no cego, a exemplo dessa passagem, que para mim é uma das mais ricas em termos de significados. Eu leio e pesquiso muita coisa nesse sentido. É uma das mais ricas em simbologias e dessa mensagem, eu digo assim, libertadora, como diz aqui a leitura que a Lu fez, que nos liberta para a nossa responsabilidade. Acho interessante essa fala de Emmanuel, né? Nos liberta para a gente ficar ocioso. Não. Vai começar a enxergarmos o trabalho que temos que fazer e o que nós temos de apoio e de amparo para realizar essa tarefa. Que é de nos libertarmos a nós mesmos, de nos esclarecermos, tirar essa venda dos nossos olhos que nos obscurece a paz, a felicidade, o bem-estar. Então, quando a gente vai aqui por... Eu escolhi a narrativa de Marcos, eu acho interessante, para um dos quatro, aqui no Marcos 10, de 46 a 52. Inicia aqui. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Só nesse trechozinho aqui, essa pequena, parece que só está contextualizando aqui alguma coisa da passagem, mas aqui já tem informações impressionantes para a gente tirar daqui. Jesus aproveitava tudo que tinha de simbologia, não para que naquela época as pessoas tivessem essa capacidade ou entendimento de tirar esse espírito da letra, mas ele sabia, né? E logo enviarei para vós um outro Consolador, que nos ensinarão todas as coisas. Então ele já deixou ali implícito, naquelas entrelinhas, nessas histórias, de uma certa forma, criada com muita sabedoria. A gente vê que a grandeza do Cristo em montar essas histórias, procurar esses símbolos, a visão que ele tinha de futuro, né? E quando ele fala das cidades, por exemplo, Jericó, a palavra Jericó ela tem um nome, chama-se perfumado. E era uma cidade que ficava, em comparação a Jerusalém, ela ficava a 400 metros abaixo de Jerusalém. Então já começamos a entender o quê? Jerusalém era onde ficava o templo de Jerusalém, é a cidade da luz, a elevação. Jericó, abaixo de 400 metros, de um padrão menor de vibração. E era a cidade de Jericó, era a cidade das casas de câmbios, dos grandes comércios, dos bancos, como nós falamos na nossa linguagem atual. E as pessoas iam lá atrás do lucro, né, das festividades, das bebidas, dos folguedos, dos desejos. Isso era Jericó. Então, é interessante observar aqui que, saindo de Jericó com seus discípulos, de uma grande multidão, Bartimeu estava sentado junto do caminho mendigando, às portas de Jericó. Olha que interessante. Se a gente observar aqui, Jesus, ele está em movimento. Não diz o texto que ele estava em Jericó. Saindo de Jericó, já é um ensinamento. Quer dizer, a misericórdia e a bondade divina. Então, isso demonstra que Jesus, onde quer que as almas necessitadas estejam, ele está em movimento. Ele não está parado. Lá no seu, digamos assim, na sua zona de evolução, que é para a gente inconcebível dizer, porque o espírito que chega a essa condição de espírito puro, e aí haja aqui um detalhezinho, aqui, vamos abrir uma aspa. Tem espírito puro que já está há 10 mil anos, espírito puro. Tem daqueles que já estão há 100 mil anos, espírito puro. Tem aqueles que já estão... Então, cada um tem mais maturidade do que o outro. A gente não pode dizer que Jesus, quanto tempo? Ninguém sabe. A gente não consegue dimensionar o movimento desses espíritos. Mas só o fato da gente saber, isso é muito consolador, que esse espírito está ligado a nós. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Ele que vai cuidar de cada um pessoalmente.
diz os Espíritos que Ele nos conhece, cada um, pelo nome. Isso é consolador. Saber que tem alguém conosco, sempre, não importa como é que estejamos, as lutas que estejamos enfrentando. Né? E Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Assentado. O que significa isso? Ele caracteriza cego, sentado à beira do caminho, mendigando. O que significa isso? Que quando nós não estamos no movimento, sem essa cegueira espiritual, porque aqui a cegueira já não é dos olhos físicos, né? A cegueira é a nossa própria ignorância acerca da finalidade da vida, dos propósitos da vida. Por que nós viemos aqui na Terra? Qual é a finalidade primordial de estarmos encarnados aqui? Somos cegos. Ele fala da ignorância da mensagem que é o leu, ignorância e rebeldia. A nossa rebeldia de não aceitar as lutas, as dificuldades, muitas das vezes criada por nós mesmos por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Né? Então, isso é cegueira. Então, quando nós estamos nessa condição espiritual, estamos, segundo a passagem, cegos, mendigando. Por que mendigando? Sentado à beira do caminho. Não estamos em movimento do caminho. A exemplo de quem? O samaritano. E a gente vai ver essa comparação lá da passagem da parábola do bom samaritano, que fala, descia de Jerusalém para Jericó. Jesus estava de Jericó subindo para Jerusalém. E vai dar a sequência aqui. Então, ele estava em movimento para o alto, mas em movimento de trabalho. Aqueles companheiros que vieram do templo e viram aquele necessitado caído, passaram ao lago porque eles estavam cegos. Não viu o companheiro em situação de dor e sofrimento e passaram. O outro, que era o samaritano, que estava a caminho, caracteriza o texto bíblico. A gente começa a... Alguém fez isso com alguma grande intenção. Ele estava a caminho de Jericó. Podia colocar aí, a caminho de Jericó, o samaritano não estava, ele estava a caminho, em movimento da vida. Tanto é que ele se sensibilizou, não era cego. Viu o outro caído e foi lá e atendeu. Como que ele atendeu? Aquilo que ele carregava consigo, com as suas possibilidades, que simbolizava ali o óleo e o vinho. Eu não preciso chegar aí, para nós trabalhadores, não precisa chegar numa condição espiritual, ou para fazer a palestra, para atender uma pessoa no diálogo, para o passe, depois que tivermos já com todas as conquistas, de forma alguma. É capengando no trabalho que a gente vai aprendendo, botando a mão na massa. E isso fazia o samaritano. Então, descia de Jerusalém para Jericó, por isso que caiu nas mãos dos ladrões, aquele moço. Os ladrões, quem são esses? Os nossos próprios vícios, as nossas imperfeições. Está dentro de... A gente vai percebendo que essas histórias bem construídas têm tudo a ver conosco, fala de nós. E nós começamos a nos identificar. Eu lembro quando eu contava a historinha para o Igor, ele bem menino, eu contava, olha, era um menino, tinha 4 anos, que voltava lá na lancheira, o lanche, botava o lanche que ele gostava, tal e tal, ia para a escola. Lá ele tinha 2 tias. Sou eu, pai. Ele não se identificava. E ficava feliz da vida saltitante. Jesus fez isso conosco. E essas histórias, elas não se perdem. Nada melhor do que uma boa história. Que a gente vai memorizando, vai passando, vai contando. E o que eu acho mais impressionante é que, chegando aos dias atuais, a gente ter, através da doutrina espírita, fazer essa leitura do Evangelho. Com toda essa profundidade, essa beleza que o Espiritismo nos dá. E se esses textos não tiver vida, e vida na nossa vida, a gente vai só ler os textos e vai embora daqui, pronto. Não vamos levar nada. A gente pensa, será que eu não sou nessa condição desse cego também? Será que eu não estou ainda dentro de Jericó? Que o Bartimeu estava à porta. Não estava mais
lá dentro da cidade, ele estava às portas da cidade. O que é o Evangelho? Por que isso? O que a gente poderia tirar daí? Por que a porta? Mas sentado à beira do caminho. Vamos lá. Quero dizer o Evangelho. Quem sabe já cansado, como diz a dona Joana, exaustos, né, dessa relação com a matéria, com o corpo, com os vícios, que chega a exaustão, aí já não queremos mais aquilo, que já não nos apetece, não nos preenche, ou não nos alimenta mais. Aí estava, mas ainda mendigando. Mas o que é mais curioso aqui, não vamos chegar lá aqui na frente, né? É que Jesus passava por ali. Uma multidão, e essa multidão é muito interessante em vários textos de Jesus, né? Lá com o Zaqueu também tinha uma multidão, ele era baixinho, gordo, não conseguia ver Jesus, subiu no sicômoro. Teve um outro, Paulo de Tarso também. Não era uma multidão, mas ele estava às portas de Damasco. Uma cidade onde o sapateiro lá que o curou, cego que estava ainda, até quando ele é curado, né, por Ananias, cai as escamas dos olhos, diz o texto, né, diz o texto bíblico, as escamas do orgulho, da prepotência, do personalismo. Aí ele fica cego realmente para a vida verdadeira da luz, até que ele começa a se iniciar no evangelho, na convivência com aquela família, aquele casal no deserto, e começa a realmente abrir os olhos para a verdadeira vida. Até muda de nome, que era interessante na época, as pessoas mudavam de nome, porque aquela vida que ele tinha até então, mas não tinha nada a ver com a sua nova vida. Saulo para Paulo, essa é a marca de Paulo. Então a gente vai observar que essa multidão está, às vezes, que atrapalhou o cego, por ser cego, né? Simbolicamente no texto, as pessoas passando em multidão, ele começou a gritar: Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Essa fala também ela é muito emblemática. Por que será? Senhor, tenha misericórdia de mim. Era aquele que já se dava conta da sua cegueira. Tenha misericórdia da minha cegueira, da minha ignorância, das minhas imperfeições, dos meus apegos, das minhas paixões. Ele identificou. Mas o que a gente vai entender de falar para Jesus isso? Ele já conhecia Jesus? Ele sabia quem era o Cristo? O que está implícito aqui nessa fala de Jesus com o cego de Jericó? Ele sabia quem era Jesus. Por isso ele grita por Jesus. Pela conduta daquele moço, e já corria os 4 cantos. Fala o moço porque, olha, gente, Jesus era jovem, era 33 anos. Imagina você encontrar com um jovem com toda essa beleza, digo assim, o timbre de voz, a forma de abordar, sabe, o olhar de Jesus. A fala dele, com certeza, contagiava qualquer coração que se aproximasse. Maria de Magdala, muitos outros que se aproximavam de Jesus, sentia a mulher hemorroísa, também que tinha uma multidão, né, em torno, que ela não podia chegar lá, até que quando ela chegou e tocou na manta dele, foi curada. Essa multidão é de empecilho, de dificuldade, às vezes, quando você... Vou dar um exemplo aqui da casa espírita. Você, na família, ninguém é espírita. Você começa a frequentar, ler os livros, uma multidão de pessoas que é de outros quedos, tu não vai para aquele lugar. Aquele lugar não é de gente boa. Tem uma multidão de empecilhos. E você precisa, o cego continuou gritando. É aí que ele gritou mais alto. Até que Jesus falou: chama-o aqui. E foi ao encontro de Bartimeu. Né? Bartimeu não era o nome dele. Bar é filho de Timeu. Nem nome tem. Interessante não ter o nome da pessoa. Né? Simão era conhecido também como Bar Jonas. É o Bar, filho de Jonas, que era o pai de Simão. Simão Bar Jonas. Né? Era o nome da família, do familiar, do pai. Né? O Bar ou bem. Que caracterizava os nomes na época, porque nós não tínhamos identidade na época, né? Não tinha documento. Tinha essa característica. Então, Bartimeu é filho de Timeu.
Era o nome do Pai. Talvez o Evangelho, eu fiquei pensando, refletindo um bom tempo sobre isso, é porque somos todos nós. Nós somos uma multidão. Né? Aquele cego representa toda a humanidade, naquela condição de cego, que é a nossa condição espiritual. Ou não? Já conseguimos visualizar. Ou digo assim, visualizar o quê? Né? Já conseguimos enxergar o caminho que temos a percorrer até encontrarmos a libertação espiritual mediante o nosso esforço na caminhada. Nós já temos isso em mente, no coração, que esse é o nosso trajeto, é o nosso caminho. E o que está ao nosso lado, as ferramentas que nos chegam, são bênçãos de trabalho. Às vezes as dificuldades é um instrumento ali de reforço, de aprendizado, para que a gente possa enfrentar dificuldades maiores lá na frente. As provações, as lutas, as doenças, as quedas. São ferramentas de aprendizado, de reflexão para nós. Vamos ficar parados, às vezes, se formos reclamar, culpar os outros, a família, né? Naquela lenga-lenga, que podemos dizer assim, de estar sempre culpando o outro, nunca assumindo responsabilidade. E nem também tirando proveito daquela oportunidade, daquela aflição, aquela dor que está vivenciando. É se dar conta, né, que Jesus está passando, que Jesus é o caminho. Tem tudo a ver conosco. Ele cego. E Jesus vai lá, né, junto a ele, e faz uma pergunta que é muito curiosa. A pergunta que Jesus faz para ele. Né? Ao mesmo tempo, curiosa e ora, né? Ele era cego e ele pergunta o que ele queria. Né? Mas o Cristo nunca dizia nada, nunca falou. Tudo que Jesus fez e falou tinha um propósito muito profundo. O que tu queres que eu te faça? Fica para nós. O que estamos esperando de Jesus? O que nós queremos de Jesus? O que ele nos faça? Se encontrássemos com ele frente a frente, como encontrou o Bartimeu, o que nós diríamos? O que pediríamos? Alguém quer arriscar algum pedido aí? Tem algum anotado? Pensamento eu não consigo captar ainda. Saúde, né? Que bom. E a resposta de Bartimeu? Mais surpreendente ainda. Que eu simplesmente veja. Demonstra, quando ele fala, Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele já sabia das suas necessidades. Ele estava à conta da sua cegueira. Ele queria ver. E esse ver, ter a visão, a percepção da vida, das oportunidades da vida, das bênçãos, enxamei ao nosso lado da vida, onde quer que estejamos. Até os espinhos, as pedras do caminho, são bênçãos para nós. Que eu veja e perceba isso nas lutas, na família, no trabalho, no templo, na casa espírita, podemos fazer para nós aqui. É oportunidade de crescimento. Se tivermos olhos para ver. Essa oportunidade que nos desafia todos os instantes. O Emmanuel, nessa mensagem que a Lu leu, eu vou resgatar aqui. Cegos cristalizados na usura que nada enxergo além do pobre tesouro amoedado em que mergulho as mãos ávidas. Me lembra Francisco de Assis, de Chico Xavier. Quando chega na sua casa um dia, conta lá a senhora que cuidava dele que ele tomou banho rápido, se arrumou. Por que tu vai sair, Chico? Para onde, né? Botou o sapatinho dele. Não, eu estou esperando alguém. Mas como é que hoje não é dia de atendimento? Não, mas eu estou esperando alguém. Se arrumou, esperou lá. Daqui a pouco bate alguém nervoso na porta, ele vai atender. Tinha perdido um afeto muito grande aquele senhor. E falou, conversou com o Chico, demoradamente, depois saiu. O Chico disse, esse irmão é tão pobre que ele só tem dinheiro. Quantos não chegavam junto ao Chico
Quanto é, Chico? Tu joga talão de cheque assim, para me receber uma comunicação do meu filho, da minha filha. Quanta cegueira espiritual. E Chico traduziu com muita beleza, né? São tão pobres, que só tem um recurso da moeda. Aí coloca aqui da usura, né? Cristalizados na usura ainda. Cegos detidos no egoísmo destruidor, que nada veem senão caprichos em que se movimentam. A vaidade, o orgulho. Imagina a cegueira do egoísmo. Onde você não tem a bênção, né? A alegria de ter um amigo, de estabelecer amizade, estabelecer confiança, confiabilidade, né? Trocar as coisas simples, mais saudáveis, se sentir feliz na presença e saudade do amigo. O egoísta, o orgulhoso, raramente tem amigos. Tem comparsas, que é diferente. Amigos, segundo desculpe aqui, o Platão, só as pessoas de bem têm verdadeira amizade. Eu fiquei surpreso com essa fala de Platão. Só os homens, não fala homens de bem, já estou puxando homens de bem aqui. Só as pessoas de bem constroem verdadeiras amizades. Porque a amizade tem que ter base na ser verdadeiro, ser honesto. Não é fácil você entender com um amigo que ele está equivocado. Você tem que ser amigo mesmo. Mesmo que dê problema, cause algum dano naquele momento, mas você está ajudando o amigo, você está orientando. E não é fácil. Se você não for uma pessoa de bem, pensar realmente no amigo. Você pode ter muitos comparsas, agradá-lo sempre, geralmente vê um interesse por trás. Mas amigos reais você conta nos dedos. Tem que ter coragem, né? Cegos algemados, a viciação em que se apagam a luz própria da consciência. A gente tem visto aí no nosso país, né, no campo ideológico, né, muita cegueira espiritual. Pessoas que se acorrentaram a ideias, com todo respeito à ideologia de qualquer um. É uma posição, uma reflexão pessoal minha, né? Não vou caracterizar nada. Pessoas que, muitas das vezes, né, acariciam as correntes, as algemas. Se você vai tentar fazer alguma coisa, eles se voltam contra você agressivamente. Então, cegos, algemados, aquela condição, e não se dão conta disso. Né? Cegos agrilhoados à preguiça, que somente enxerga as suas conveniências individuais. Está caracterizando o mundo de prova e expiação, né? Espírito de terceira ordem, que somos nós aqui, né? Invariavelmente disposto a vampirizar os semelhantes à custa de queixas e lamentações. E aí, gente, tem alguma coisa a ver conosco, essa cegueira? E essa figura de Bartimeu representa tudo isso. Nesse texto minúsculo aqui do Evangelho. Cegos atados à tristeza nociva, que menospreza a graça do sol e a riqueza da vida, sustentando-se na imobilidade espiritual da revolta ou do desespero, olvidando que a vida é trabalho e renovação. Interessante. O Emmanuel tem um texto que fala que existem dois tipos de tristeza. Uma é essa aqui, que ele coloca aqui, né? A revolta, o desespero, menosprezo, não agradece, não sabe louvar as belezas da vida, que são sempre famintos das ilusões, do perfume, né? Do perfumado lá de Jericó. Estão em Jericó realmente, a cidade do apego, das paixões. Né? A outra tristeza é aquela, você diante das lutas, né? Você percebe a tua necessidade, a tua dor, e essa necessidade de mudança, de renovação, aquilo te abate. E você precisa se levantar perante si mesmo. Você fica um pouco abatido, triste, mas sabe da necessidade de melhorar, de se levantar-se perante si mesmo e continuar a caminhada. Esse é um outro tipo de tristeza que é louvável, como diz o apóstolo Paulo, né? A vida é sempre divina, ora triste, ora alegre, mas sempre divina. Não vai ser só alegria, nem só tristeza, mas faz parte do processo. Mas é sempre divina, se nós soubermos aproveitar essa oportunidade. Deixa eu só fechar.
Aí, fechando aqui, que eu acho bacana isso aqui do Emmanuel, ele diz: para todos esses cegos que cruzam diariamente nossos passos, elevemos ao alto as nossas preces de auxílio. As nossas preces de auxílio, vou trazer para a casa espírita, né? É o nosso trabalho do estudo do Evangelho, é o nosso diálogo fraterno, é a nossa convivência lá na sopa com a comunidade, com as crianças. E prece, como nós vimos na nossa palestra aqui, foi muito interessante, sobre a lei de adoração, prece é um estudo de si mesmo. Está lá na questão 664b. Eu fiquei surpreso com essa definição. Pensei que para vocês, depois do estudo, né? Na prece, que é adoração a Deus, ele recomenda, muitos oram mal porque oram muito. Não? O melhor é fazer um estudo de si mesmo, que já é uma oração. E diante desses companheiros cegos ainda, ou às portas de Jericó, ou lá dentro de Jericó, ainda perfumado no afã, nós vamos estar com eles na convivência, muitas vezes dentro do nosso próprio lar. Que façamos prece. É a nossa conduta. Eu lembro certa feita que eu tive dificuldade de fazer o evangelho em casa. Tive dificuldade. Ficou fechado por mais de um mês o evangelho. Trancaram as portas. E eu aprendi uma lição que eu acho até hoje grandiosa. Até lembro que eu falei isso para a Eliane, numa conversa depois da questão do filho dela. Eu conversei muito com ela sobre isso. Eu falei, foi aí que eu aprendi, né, nesse processo, que o único evangelho que meus familiares ou outros que eu convivo vão ler é na minha conduta. E teve muito mais efeito do que só fazer a leitura e fazer a explicação. Eu fiquei surpreso com aquela experiência. Não foi uma pedra, no momento eu fiquei chateado. E o meu direito, eu não posso. Depois eu fui me acalmando. E aprendi essa lição. É muito melhor você agir ou se calar, ou se conduzir, que o outro vai ver muito mais, ouvir muito mais esse evangelho do que aquele que você lê só explica. É aquele que você faz. Orientar esses cegos que transitam por nós não é falar para eles, sabe, dos textos, para que eles façam aquilo que eles talvez não consigam nem entender, não se dão conta de si mesmos. Como é que eles vão entender o evangelho? Sem autoconhecimento, não tem movimento da alma em direção a Jesus, em direção a Deus. Aqueles só vão conseguir se movimentar quando se der conta das suas necessidades. Esse é o movimento real da alma. É quando a luz da consciência se acende. Senhor, tenha misericórdia de mim. Sinalizou Bartimeu. Se deu conta da cegueira. O amigo da Lô, Dimas, se deu conta porque ele estava pregado ali. Isso é maravilhoso. Eu tenho impressão, gente, toda vez que eu vou rebuscar esses textos, é que acho que o auge da tarefa do Cristo, o coroamento do trabalho que ele esteve conosco, um dos exemplos foi o Dimas. A tarefa maior é despertar a nossa consciência mesmo. Porque só assim nós vamos poder caminhar na direção do bem. Se não for aí, eles vão estar nesse movimento até despertarem ao nosso lado, ou na via pública, no templo, onde quer que estejamos. Isso para nós é uma oportunidade de trabalho grandiosa. Enquanto dentro do ônibus, na fila do banco, na escola, com reunião de pais, no espaço terapêutico, onde eu frequento, né, que o meu filho leva para a terapia, aquela convivência com os pais sempre ali, tem a oportunidade para estar sempre nessa troca, nessa reflexão com a vizinhança. Então, todos nós somos mais ou menos cegos, alguns já conseguindo visualizar alguma coisa. Mas quando nós visualizamos, é a responsabilidade que nós temos para conosco mesmo. Quando no Livro dos Espíritos, há uma pergunta de Kardec, se quando nós vamos reencarnar, a gente escolhe, né, as provas que vamos passar, tudo. O Kardec ele faz toda uma análise, muito dela bem detida, e a gente vai tirando a conclusão que esse escolhe é muito relativo.
Não é chegar como chegar num restaurante ou numa lanchonete, pegar o cardápio, escolher, não é bem assim. Por quê? Já escolheu como? Os teus atos do passado. Quando você age, aquilo tem uma consequência. Você plantou. É a hora de rever. É a colheita, é desfazer o mal-entendido, é resgatar aquilo ali. Se é um companheiro que você feriu, magoou, você já escolheu. Não vai chegar lá, não, agora eu quero nascer lá na Europa, quero esses pais aqui. Não, não é bem assim. Por isso que ele diz, alguns podem escolher, os mais esclarecidos, porque já sabem o que precisa. A espiritualidade não vai ter tanto trabalho com eles, de explicar, de orientar, não é assim, não pode. Porque eles chegam no mundo espiritual e se dão conta do que precisam voltar. Né? A mãe de André Luiz, eu acho admirável essa senhora. Eu sempre falei aqui no estudo de quarta-feira. A mãe de André Luiz é um exemplo para mim muito grande. Se a gente pegar a tarefa dela, quando encarnada, né, o pai do André Luiz tinha um cliente que alugava uma das suas casas, que era o Silveira. Raramente eu lembro do nome, hoje eu lembrei. Aí o Silveira estava ruim, a família tinha um filho doente, me parece que um filho, se era esposa, estava doente, ele estava sem dinheiro para pagar o aluguel. E o André Luiz sabia de toda aquela trampa. Joga a justiça em cima dele, pai. Ele precisa, ou então ele sai daí. Aconteceu que ele teve que sair da casa dele. Aí André Luiz reencontra no mundo espiritual, quando ele vê o Silveira, ele cai no remorso na hora de se dar conta. E o Silveira vai lá e abraça ele. André Luiz, como é que tá? Nem fala nada. E a mãe de André Luiz foi lá com o esposo, à noite, para dar mais um tempo para aquele companheiro. Já era uma alma nobre, quase não aparece ela na história, de ver mais ela no mundo espiritual. Né? Então, ela vai visitar André Luiz, que também passou 8 anos cego, que era revoltado, se rebelava, não aceitava. Né? Embora a mãe o visitava, o espírito superior lá, que era o instrutor espiritual, Calderaro, me parece, o visitava, que é o ministro, né, de nosso lar. Ele estava cego. Isso acontece conosco também. Às vezes a providência divina está ao nosso lado, nos amparando, oferecendo o melhor. E a gente está rebelde, porque a gente quer o quê? O pai oferece o pão, a gente quer a pedra. Mas o pai dá sempre o pão, e a gente vai atrás das pedras. Quando ele se deu conta, e é importante esse passo, que a gente fala assim, André Luiz fez uma prece e acordou. Não é tão simples assim. Porque essa obra foi escrita, de André Luiz, a gente vai dando conta, à medida que vai estudando ela, né, que ela é um processo. Muito embora 8 anos, ele foi despertando aos poucos. Aquela prece que ele fez foi construída ao longo de algum tempo. Não foi só no momento que ele fez a prece e já conseguiu ver o espírito do lado, Calderaro. Não foi simplesmente isso. Ele foi refletindo, se dando conta, saindo daquele estado de rebeldia, de ignorância. Ele começou a perceber que aquilo tinha uma ordem. Ele estava ali porque lembrou da vida, das dificuldades, aquilo tinha algum motivo. E quando ele reuniu todos esses elementos, um dia ele falou com muita sinceridade do fundo da alma. Quando ele terminou a prece, abriu os olhos. Ele que abriu os olhos. Ele que estava cego para a realidade. Mas a mãe que o visitava continuou na sua tarefa num plano maior. Mas ia visitar o filho. Depois, vai visitá-lo novamente, já um pouco melhor. Foi muito firme com ele. Eu acho bacana que ela não foi, sabe, meu bebezinho botou no colo. Não. Precisa se reanimar, André. A vida aqui continua. É trabalho. E ele falou, nosso pai não está bem, o papai não está bem. E ela falou, já está resolvido. Eu vou reencarnar com ele novamente e trazer as 2 companheiras, que eram as amantes dele desencarnadas, que estavam o perturbando no mundo espiritual ainda, serão minhas filhas. Olha a escolha dessa mulher. É simplesmente extraordinário um espírito dessa condição. Esse espírito ele é livre. Ele não tem um anseio egoísta, ambicioso, personalista, vaidoso no seu campo pessoal mais. E aí que está a nossa grande cegueira. Tem uma mensagem do Chico que ele fala do personalismo, depois que ele desencarnou, através do Wagner Paixão, que era um grupo que ele tinha lá em Minas Gerais. Ele tinha muita afinidade com essas pessoas. E ele tem uma comunicação próxima do Natal. Eu acho que eu vou postar ela no grupo. Fala sobre o personalismo.
que a nossa grande dificuldade é o monstro do personalismo. Fala de monstro do personalismo. É a nossa cegueira espiritual. Se, a exemplo do cego de Jericó, nós tivemos que pedir algo a Jesus, quando percebermos que ele está passando. Na verdade, nós nem percebemos, ele perguntou quem passa. Olha só, esse detalhe é importante da fala do Evangelho. É Jesus que está passando, não atrapalha, fala, não atrapalha. Como que nós estamos informando Jesus para as pessoas? Tem uma mensagem aí. Lá, afastar o cego. E nós? Como é que nós estamos informando sobre Jesus para aqueles que nos perguntam, ou para aqueles que convivem conosco diariamente? A nossa responsabilidade. Só para concluir, muitos repreendiam para que ele se calasse, né? Clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, Jesus parando, disse que o chamasse, chamar o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Essa capa também era muito simbólica. Capa da comodidade, né? Das ilusões, dos apegos. Quando formos ao encontro de Jesus, nós temos que ir despido de todas essas coisas, com a nossa realidade espiritual, consciente das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, dos nossos tropeços, das nossas quedas. Como crianças, diz lá no Evangelho, como crianças pequenas que buscam, né, o Mestre, que é a passagem que fala do deixai vir a mim das criancinhas, que somos nós também, pela nossa pequenez espiritual, ainda caminhando trôpegos pela vida por conta das nossas imperfeições. Então, temos que largar essa capa, né, de depender, de estar à beira do caminho, dependendo dos outros. Nós temos que nos levantar perante nós mesmos, a exemplo de Dimas novamente. Ele fez isso. Ele não fez nada, ele é justo. Nós, quer dizer, se levantou. É eu que sou responsável pelo que estou passando. Então, como é interessante, a gente sempre está estudando esse evangelho. Eu gosto até de estudar no livrinho, que eu não achei meu livrinho hoje aqui. Presente inestimável de uma amiga, a dona Elaine. A gente vai encontrando dessas linhas, né, entrelinhas. Eu costumo dizer o seguinte, essa palavra de vida eterna, isso cada vez mais vai ganhando nuances superiores. No livro de André Luiz, Entre o Céu e a Terra, os espíritos estavam numa casa de uma senhora que era um posto, ele sempre procurava aquela casa no dia do Evangelho para levar alguns espíritos em tratamento, porque o Evangelho naquela senhora com seus filhos era de uma vibração muito poderosa, se tornou um posto de amparo e de auxílio para a espiritualidade. Olha só a dignidade daquela senhora com seus filhos. E nesse dia, André Luiz começa a fazer algumas perguntas, ele fala, olha, cada um aqui está ouvindo o Evangelho dentro do seu padrão de entendimento. Aqueles mais elevados vão escutar numa dimensão muito maior. É o que a doutrina espírita tenta trazer para nós. Uma dimensão de percepção mais profunda do Evangelho. Tem tudo a ver com as nossas vidas, com nossa conduta diária. Quizá nós pudéssemos, né, ter essa lucidez todos os dias ao levantarmos, para enfrentar as lutas, ou aproveitar as bênçãos da vida, do dia a dia, estarmos cientes que cada situação que nos apresenta é uma oportunidade da gente alicerçar em nós esse homem de bem, essa mensagem de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor. E lembramos sempre de Ti,
está sempre presente em nossas vidas, nossas mentes, nas nossas reflexões. Já toca os nossos corações a nos mostrar o caminho a percorrer, a necessidade da coragem, do discernimento, de irmos adiante, enfrentarmos a nós mesmos com coragem e discernimento, Senhor. Desses dias que lembramos teu nascimento terreno, a noite do Natal, eu diria até a noite que antecede o Natal, que o Natal é luz, o Natal é bondade na terra, o Natal é acolhimento àqueles que mais sofrem. Se fosse realmente Natal na terra, não teríamos mais mendigos, pedintes, excluídos, abandonados, encarcerados. O Natal ainda se aproxima de nós. E nós, a passos lentos, caminhamos para esse simbólico nascimento dos nossos corações. Mas que nesses dias que te lembramos, a tua bondade, teu amor, te louvamos, Senhor, as bênçãos desse teu evangelho, de luz, de paz, de alegria para os nossos corações. Graças a ti.